Boa tarde. Então, vamos iniciar a nossa conversa da tarde, né? Depois da excelente apresentação da Laura. Boa tarde, Beatriz. Depois da excelente apresentação da Laura, né, do projeto Entre Rios, agora nós seguimos com mais duas apresentações. E em nome da organização também agradecemos a presença de todas as pessoas que estão aqui conosco, também das duas convidadas para a mesa de hoje, né, Camila e Valéria. Estou enxergando aqui já vocês com a câmera aberta. Então, nós vamos conversar hoje com a Camila Leister e a Valéria Skornajenk. Eu vou apresentar, então, brevemente as duas artistas, e aí depois nós iniciamos a apresentação de cada uma de vocês, tá bem? Então, a conversa de hoje acontece com as duas artistas que trabalham, cada uma a seu modo, com práticas que atravessam arte e território, que seguem rastros das relações com lugares e as comunidades que os habitam. As pesquisas parecem operar como práticas de atenção, que se fazem junto em movimentos de cuidado e coexistência. A mesa iniciará com a artista e pesquisadora Camila Leister, cuja investigação se desenvolve a partir do que ela chama de práticas de imediação e das condições materiais de existência. Camila tem doutorado em Poéticas Visuais pela URGS, com a pesquisa Campo contra Campo, da experiência. É habitante do Moinho da Capivara desde 2014, um ecossistema de 3 hectares de mata nativa às margens do Arroio Serraria, na localidade de Lindolfo Collor, aqui no Rio Grande do Sul. Entre seus projetos recentes está o filme experimental O Lugar por Onde a Água Corre, que reúne ensaios audiovisuais produzidos ao longo de mais de uma década de relação com o Arroio Serraria. Além do projeto editorial Quino Moinho Revista, que articula imagens de arquivo, memória das enchentes e colaborações com pesquisadoras das águas. Trabalha como artista visual no projeto de educação ambiental do município e colabora com o Conselho Municipal do Meio Ambiente e com o projeto Observando os Rios, da Fundação SOS Mata Atlântica. Então, obrigada pela presença, Camila. Oi, obrigada, Stephanie. Então tá, gente. Primeiro eu queria agradecer pelo convite, né, de participar desse seminário de laboratório de cartografias. Eu tenho muita vontade de um dia poder visitar vocês em Santa Maria. E também queria agradecer pela presença de quem está, né, aqui acompanhando essa conversa. E, infelizmente, eu vou falar vendo as minhas imagens, né? Então, vai ser meio nesse improviso. Eu também gostaria de mostrar algumas imagens. Eu organizei um texto, né, para eu não me perder, para poder compartilhar algumas ideias com vocês, tá? Se alguma coisa der errado aí na conversa, por favor, me sinaliza, tá, Stephanie? Porque como eu não estou acompanhando, eu posso ficar sem saber se eu estou falando sozinha ou falando de uma imagem que está parada, tá? Pode ser? Tá bem, aviso sim. Bom, então, essa fala, ela parte do contexto de produção do filme O Lugar por Onde a Água Corre. Ele é um filme que foi realizado com financiamento da Lei Paulo Gustavo Municipal. E aqui, ele foi realizado aqui no Moinho da Capivara, entre 2024 e 2025, com a colaboração de vários artistas e pesquisadores, né, que a gente tem trabalhado junto. E ele busca entrelaçar, eu vou partir dessa proposição do filme, porque ele vai ser como um agente de entrelaçamento com outros processos de composições que eu estou tentando pensar desde então. Eu falo, né, e por sorte está chovendo, no Moinho da Capivara, esse lugar que ocupa uma área de 3 hectares no centro de uma pequena mancha de mata nativa, de remanescentes florestais, de 23% de remanescentes florestais da mata original. Algumas pesquisas realizadas
por nós, somadas a poucos relatos dos antigos moradores, que a gente acabou constatando que a cultura local ela tem uma grande preocupação com a genealogia, né, da origem das famílias, mas muito pouca com a história dos lugares. Então, a gente teve bastante trabalho para conseguir resgatar alguns relatos, né, desses moradores, inclusive moradores que nem falam português. Eles nos indicam que esse moinho d'água, né, de arquitetura em chainel, foi construído por volta de 1855, onde era moído milho, descascado arroz e produzido óleo de amendoim para alimentar os geradores de energia. Ao seu lado, ali, né, de frente aí na imagem, é uma casa, né, de construção posterior, destinada à moradia e também armazenamento de cereais, e descrita como casa de material em escrituras que a gente localizou no Arquivo Público do Estado. Desde a nossa chegada aqui em 2014, eu, meu companheiro Mauro Espíndola, os cães Aparecida, Senhor e Auê, as ancestrais Paineira Rosa e Araucária, uma multidão de insetos, animais silvestres, mata nativa, fungos e fantasmas, convivemos com essa ruína, entre ruína e morada, né, moinho. E a gente coabita com o Arroio Serraria, né, que passa aqui as margens do moinho. Essa condição, né, da gente poder habitar um espaço tão próximo à água, ela se deve também a essa questão patrimonial, né, histórica, da relação dos moinhos com os cursos d'água, né, da imigração. O Arroio Serraria, que nos margeia, ele pertence à bacia hidrográfica do Caí, nasce em Monreuter, que é uma cidade aqui próxima, ele tem uma extensão de mais ou menos 7 quilômetros. Ele flui pelas cidades de Voti, Presidente, Lucena, até nos alcançar aqui em Golfo Collor, na área do Moinho da Capivara, antes dele desaguar no Feitoria. A primeira enchente, que nos aconteceu em 21 de dezembro de 2014, logo, alguns meses após a nossa chegada, né, a partir do momento que a gente começou a morar aqui, nos deixou paralisados, observando a água, né, do Serraria, essa água translúcida, né, transmutar brutalmente. O rio transborda e flui entre as genealogias do basalto e das paredes de arenito, aonde ele faz uma curva, e ele vai devorando essas margens. Saímos de casa assombrados. Ao retornar no dia seguinte, ficamos perplexos diante dos vestígios e das marcas. Os únicos rastros que não pertenciam àquela paisagem eram os nossos. A gente também ficou muito impressionado com a capacidade de resiliência que tem, né, do ambiente. Ao longo do tempo, o cheiro de enchente foi nos impregnando. Presenciamos repetidas vezes a capacidade de transformação do rio. Aprendemos a escutar a chegada das inundações entre estiagens angustiantes. E compreendemos que era necessário reaprender a pertencer, a diminuir nosso impacto e a colaborar com a vida no lugar, esse nicho ecológico e artístico de condições materiais de existência. Passamos a criar um arquivo da nossa vivência no lugar, organizado cronologicamente. A gente chama ele de etnografia do Moinho da Capivara. E foi assim que, entre 2015 e 2017, durante pesquisa de mestrado, envolvendo a realização do filme A Casa, essa é uma imagem de... acho que esse é um fotograma do filme, do making-off, do filme A Casa. Esses arquivos, desses ensaios audiovisuais, os filmes experimentais, estão todos disponíveis no YouTube. Então, a partir dessa realização, incorporamos a experiência desse convívio com as águas de serraria nas nossas proposições audiovisuais. A continuidade desse imaginário de lugar implicado na vida do serraria segue acontecendo durante a pesquisa do doutorado entre 2018 e 2022. Envolve a realização do segundo filme, realizado no Moinho. A gente tem uma série de filmes, né, do Moinho, A Noite Mais Longa, que começa com a sequência de imagens da inundação de outubro de 2016. O rio fala, expande, retoma seu território. Habitamos o lugar da água, área alagável. A ruína de um moinho d'água que persiste em diálogo com a paisagem em metamorfose, condição entre reparação ambiental e conservação patrimonial, nos permite coabitar os cílios de um rio e suas lágrimas. Neste lugar de memória, sentidos e paisagens em interação,
com outros seres, outros organismos não humanos, é que foi realizado o filme O Lugar por Onde a Água Corre. Um processo de montagem entre imagens de arquivo e experiências performáticas que buscam instaurar uma percepção dos acontecimentos daquele momento. Essa é uma das imagens que a gente fala, né? O filme foi feito com várias sequências que foram registradas ao longo desses anos de convívio. Depois de quase 10 anos, voltamos a sair de casa em junho de 2023. O tempo entre enchentes passou a ser mais breve, e sucessivamente nos percebemos cercados pela lama, inventando formas e forças para enfrentar a umidade, os fungos e o mofo. Um ano imersos na convulsão das águas que transbordou no colapso das formas de habitar e ser habitado pelos lugares onde vivemos e vivem em nós. Esse ano fomos gravemente afetados pela crise hídrica que acabou de nos acontecer na região sul em 2024. O título do filme, O Lugar por Onde a Água Corre, surge de uma conversa entre Ayrton Krenak com Marisol de la Cadena, parte do Festival Fluvial Seres Rios. Ele diz: nas noites silenciosas, ouvimos a voz da água, a voz do rio, o sussurro descendo ali nas pedras, como são chamadas as corredeiras, o lugar por onde a água corre. E parece que à noite ela corre ao mesmo tempo veloz e rumorosa, fazendo uma música, a pedra e a água. A força da instauração dessa forma, acontecimento que chamamos de catástrofe, fez nosso pensamento parar. O desejo pela experiência de compor com o rio foi sendo determinado pelo meio. É preciso reconhecer e encontrar o lugar do rio nas nossas relações, entre convivências e atritos. Vivemos tempos em que os fluxos entre humanos e rios foram interrompidos por um modo de vida predatório e excludente. Sabemos hoje que a crise hídrica, a emergência climática e o desprezo pela vida tornam a retomada das relações com os seres rios, todos os seres, incluindo os seres rios, uma questão emergencial para a nossa existência. Muitos rios resistem e nos convidam a reaprender com eles. O processo de pesquisa do filme se transforma também na primeira proposta editorial do projeto Quino Moinho. O projeto Quino Moinho é uma proposta audiovisual de cinema experimental que a gente tem aqui, onde a gente organiza sessões audiovisuais no espaço do Moinho da Capivara. Com imagens de arquivo dos anos de enchente, a montagem da publicação, né? Seus rastros, retenções, imagens do processo reflexivo, como o encontro do basalto com o arenito, em seus fluxos transtemporais e transterritoriais. A produção dessa publicação por Moinho Edições enseja confluências implicadas no envolvimento com as águas do Serraria, para gerar fruições, experimentações poéticas, mas também para poder articular a revista como uma ferramenta capaz de fomentar ações e práticas de observação, regeneração, reparação, preservação e sensibilização de comunidades, artistas, pesquisadores, agentes e atores da administração pública. Nessa prática de proximidade, relação e escuta, duas colaborações de pesquisa com as águas criam espaços de diálogo e construção de ações em cooperação. Ana Luísa Matti, cuja pesquisa com ecologia e conservação da biodiversidade permite analisar a vulnerabilidade de populações, conforme características do habitat e do contexto da paisagem, a partir da descrição da paisagem específica do Moinho da Capivara, com foco na mata ciliar, destacando os usos da terra, seu impacto sobre as águas, para identificar áreas do entorno do rio que devem ser restauradas. E Cristina Rivas, querida, que junto com a sua filha Hanna, coabita o Moinho desde o nosso reencontro em 2018 no Instituto de Artes da URGS, cuja escrita cartográfica deságua em uma prática de desenho, à procura de formas, percepções, aprendizados com as águas e suas dinâmicas, a partir do território específico do Moinho Serraria. Essa é uma imagem da oficina, da última oficina que a Cris deu aqui, né? Compartilhou conosco. Aí está o companheiro Mauro Espíndola também, Hanna, e é onde ela apresentou o trabalho da Histórias da Ecologia. Então, tem mais essa imagem, né, um detalhe da oficina.
Bom, nesse envolvimento com o Arroio Serraria, com as águas do Arroio Serraria, fomos acolhidos pelo projeto Observando os Rios da Fundação SOS Mata Atlântica. Uma das principais iniciativas de monitoramento da qualidade das águas dos rios do Brasil, e nos tornamos parceiros. Assim, entre 145 pontos monitorados, em 112 rios da Mata Atlântica, um dos pontos de monitoramento é o Arroio Serraria. Esse aí é uma imagem de satélite, precária, infelizmente, do Google, aonde a gente faz o monitoramento, né? Uma das questões é que o monitoramento aconteça num ponto público, de acesso público, antes dele desaguar, né, no corpo de outro rio, antes dele se tornar outro, né? A partir do ano passado, essa proposta foi acolhida pela Escola Municipal de Ensino de Educação Fundamental Monteiro Lobato, aos cuidados da professora Franciele e pelos estudantes do terceiro ano, que passam a ser nossos parceiros pelo monitoramento mensal e cadastro das análises do Arroio Serraria, além de propositores de práticas e ações de cuidado e regeneração de suas águas. Então, essa a gente chamou até como uma afetação do Entre Rios, né, esse projeto que nos inspira tanto, a gente chamou de como cuidar, essa proposta nesse projeto, junto com a turma, de como cuidar de um rio, práticas de cuidado e regeneração. Em consequência desses desejos sobrepostos aos efeitos da crise de estiagem e inundação de 2023 e 2024, brotaram alianças com professores e estudantes da rede pública de educação, em conexão com a Secretaria de Educação e Cultura. Nossa atuação engendrou o projeto de educação ambiental Construindo Pontes com Ações Sustentáveis, coordenado pela professora Sueli Presser, referência em educação ambiental na região. Nesses encontros, deixa eu retomar, aqui é uma análise, porque todo mês, né, esse processo de monitoramento e análise das águas, a gente faz o cadastro, né, dos resultados no site Observando os Rios, específico, no setor específico do Arroio Serraria, é um acesso público, né, Observando os Rios, sosma.org.br, Arroio Serraria. E, mas eu vou falar disso, tá. Mas depois eu quero voltar a essa questão da análise, porque a gente vinha acompanhando Serraria desde 2020, e ele era um arroio considerado saudável, como um dos únicos arroios saudáveis, banháveis dos rios monitorados pelo projeto. E ele, em 2025, ano passado, ele sofreu um impacto muito grande, né? E eu vou comentar um pouquinho sobre isso também. Então, voltando a essa questão, né, desde o começo do nosso trabalho como voluntários, o gráfico das análises vem experimentando sua fragilidade, oscilando no limiar entre qualidades regular e boa. E o nosso trabalho foi sempre no sentido de tentar transformar esse processo, né, de análise, transformar a qualidade das águas no Arroio Serraria, né, apoiar o Arroio Serraria a encontrar sua qualidade ótima, né. E ao contrário disso, ao contrário de todo esse movimento para reparar a qualidade das águas, envolvendo parcerias com artistas, pesquisadoras, professores, estudantes e outras pessoas que também são afetadas e estão implicadas na vida das águas do Arroio Serraria, em 2025 constatamos a perda da sua capacidade de resiliência, devido ao aumento do nosso impacto. Então a gente vê aqui essa questão do cadastro da água regular, né, qualidade de água regular, infelizmente, né. Então, gente, essa perda da qualidade da água, né, ela de certa forma nos entristece muito, né, ela traz um peso, né, para nossa ação e articulação, mas ela também reforça o trabalho que a gente tem feito, né, e a gente vem chamando isso, inspirado no trabalho do Mauro, que a gente chama de semi-esperança, né, ao mesmo tempo que tu lida com a realidade, tu atua incessantemente para tentar transformá-la, né. Então, o trabalho em processo de construção de um imaginário de interdependência do rio com a mata ciliar, parte do projeto Como Cuidar de um Rio, e que desencadeia uma série de eventos, envolvendo esses grupos escolares, né, de estudantes, com oficinas artísticas de desenho, com pigmentos corantes, naturais, também realizados por nós, conversas sobre a Mata Atlântica, sobre a fauna, e também as oficinas de hidrocartografia, como eu já comentei, né, com a professora e a pesquisadora artista Cristina Ribas. Além disso, a gente está aprofundando
o trabalho com a Ana Luísa de análise e mapeamento das condições da mata ciliar, por meio de uma proposta, né, que a Ana Luísa chamou de conserva serraria, que envolve a recomposição da mata ciliar ao longo de todo o rio, é a proposição de um corredor ecológico das suas margens. A gente está agora, nesse momento, articulando o início desse trabalho de recomposição de mata ciliar com 2 proprietários. Entre práticas... então, ainda só para terminar, a gente conseguiu organizar no final do ano passado, em parceria com a Cris e com a Ana Luísa, uma exposição na escola, com trabalhos dos estudantes que eles realizaram ao longo do ano, né, filme, a revista, as caixas de mapas da Cris, os mapas da Ana, a gente criou um ambiente bem interessante. Aqui tem algumas imagens também. Entre práticas construtivas e regenerativas de preservação e conservação, a experiência rural, além do envolvimento com a comunidade, semeadura da terra e recuperação do lugar, enquanto morada, um espaço para desenvolver e compartilhar experimentações visuais e gráficas e audiovisuais, acabou por instaurar no moinho um modo de existência. Como diz Krenak, a primeira lição é que os rios são indissociáveis da vida. Essa pesquisa se dedica a processos de trabalho implicados com práticas de mediação, entrelaçadas às vivências cotidianas no sentido de conectar visualidades, saberes, estudos, memórias, afetos, mundos e bibliotecas ao nosso fazer no mundo enquanto artistas pesquisadoras, às condições materiais de existência. O termo mediação, inspirado nos estudos da professora pesquisadora em arte e filosofia relacional Erin Manning, que explora a passagem entre pesquisa e criação, surge para mim enquanto prática de desenho, um fazer impregnado por diferentes temporalidades, mnemônicas, fenomênicas ou sonhadas, que se conectam ao espaço da experiência de desenhar. Vou passar um trechinho do filme para vocês, para finalizar essa primeira fala, né? As possibilidades de ramificações dessas ideias tocam outros estudos fundamentais, como a proposição prático-teórica de Donna Haraway, descrita no livro Ficar com o Problema como um termo que significa fazer com. Fazer com, que desdobra-se em um fazer com o lugar da pesquisa, com um maior enraizamento, tanto no campo da reflexão, quanto no plano da subjetividade e da ação, envolvendo novas formas de nomear e aprofundar nossas práticas de coexistência e cuidado. Um dos obstáculos é o reconhecimento dos inevitáveis entrelaçamentos entre o cuidado ecológico e o cuidado com as pessoas. Nos parece elementar estruturar um solo para fertilizar encontros e aproximações geradoras de conhecimentos rizomáticos, capazes de fazer germinar práticas de reparação localizadas nos persistentes danos ecológicos e humanos. Propomos, enfim, uma prática de imediação como metodologia de pesquisa poética situada, sendo radicalmente considerada a implicação de qualquer produção no contexto das condições materiais de sua realização. Encontramos na interpretação de Maria Puig de la Bella Casa sobre a leitura da institucionalidade do conhecimento de Donna Haraway uma inspiração para pensar com tal proposição. O fato do conhecimento ser situado significa que o conhecimento e o pensamento são inconcebíveis sem a multiplicidade de relações que tornam possíveis os mundos com os quais pensamos. Portanto, a premissa da qual parto é bastante simples. As relações de pensamento e conhecimento se exigem cuidado e afetam a forma como cuidamos. Fecha aspas. Isso é uma citação da Maria Puig de la Bella Casa. Então, para encerrar, né, a ideia de práticas de mediação e as condições materiais de existência, ela vem acontecendo, assim, é uma formulação nova para mim, portanto, por meio de diferentes ações de pesquisa e de colaboração com processos de pesquisa e de produção em arte contemporânea,
envolvendo saberes situados, alianças afetivas, epistemologias feministas, comunidades de afeto e de aprendizagem e reparação ecológica. Então, seria isso, queridos. Queria agradecer. Muito obrigada. Obrigada, Camila, pela excelente apresentação e pela experiência que tu compartilhou com a gente, muito impactante. Eu vou. Então, agora eu vou. Nós também, né, temos aqui conosco a artista Valéria Skornajenk. É uma artista visual que mora em Campinas, São Paulo. Desenvolve uma pesquisa poética voltada à criação de modos de dar expressão à vida em movimento, junto com outros seres, tais como galhos, folhas, pedras, rios, ventos e pássaros. Valéria tem inúmeras exposições individuais e coletivas, também participou de salões de arte e realizou residências investigando paisagens, como na Serra da Mantiqueira, na Chapada Diamantina, residência em São Jerônimo, em Belém do Pará, na Casa de Artistas e no Espaço Cultural Casa da Beira, no Marajó, no Pará. Tem obras em acervo, como no MAC, no CHCM, no MUNA, ministra cursos de livros de artista, portfólios e acompanhamento de poéticas visuais. Tem 2 livros publicados, Tudo se Refaz, foto editorial, e Agora Eu Ouço Sabiás, edição própria. Então, uma breve apresentação da Valéria, que agora vai compartilhar com a gente, né, a sua pesquisa e as experiências com a fala intitulada Cartografias Possíveis, Semeando Encontros e Afetos. Eu passo a palavra para você, Valéria, e aí depois nós conversamos entre todos. Agradeço, Stephanie, agradeço a todos presentes e esse convite. É sempre uma alegria para mim poder conversar, compartilhar, ouvir. E o que eu vou fazer aqui hoje é eu contar um pouco sobre a experiência que eu venho tendo com as cartografias. Eu vou apresentar algumas imagens sobre o trabalho e contar a última experiência que eu tive, que a exposição ainda está montada lá no Espaço Cultural da Casa da Beira, que foi uma cartografia em Joanes, né, que é em Salvaterra, no Marajó. Eu trabalho entre Campinas e Belém, tenho ficado bastante nessa Amazônia, interessada em perceber outras formas de habitar o mundo, né? E o meu trabalho tem a ver com isso. Deixa eu compartilhar aqui. Sim, agora foi a tela cheia. Então, tá jóia. Então, o que eu vou contar hoje um pouco é essa experiência das cartografias possíveis, que é um trabalho que eu tenho feito desde 2024, em uma pesquisa que é compreender outras formas de habitar o mundo, né? Abrir uma escuta, né, onde eu me interesso por encontros e afetos, né? Peraí, aqui. Opa, aqui, pronto. Então, dentro dessa ideia das cartografias, o que surge para mim é tentar mapear um pouco algumas coisas. Eu tenho a minha prática artística, ela tem uma relação muito forte com a vida. Tá? Essa imagem acho que está um pouquinho cortada, mas não tem problema. E aí existe uma questão para mim que é assim, eu comecei a me preocupar e olhar e investigar um pouco quais eram as formas da gente habitar o mundo, porque a forma como a gente
tem habitado o mundo, ela não está funcionando, né? A gente está vendo o que as ruínas que a gente vive hoje, as questões climáticas, todas as questões que estão ligadas a uma forma de vida que destrói muito mais do que outra coisa, né? E aí eu comecei a tentar entender isso como a ideia também da Dana Haraway de ficar com os problemas que já existem, né? E de repente começar a habitar o mundo a partir de outros pontos de vista, a partir de conexões sensíveis, a partir de afetos, mapeando encontros, experimentando outros tipos de relação, né, refletir sobre outras formas de vida, saberes tradicionais, habitando comunidades e tentando compreender um pouco outras formas de se relacionar com o tempo, com as coisas do mundo, né? E uma escuta de humanos e mais que humanos, né? Então eu tenho trabalhado muito nessa ideia, né? E com isso eu iniciei na residência que eu fiz em 2024 na casa do artista Miguel Chicaoca, em Belém do Pará. Eu fiquei um mês na casa do Miguel e habitando a Amazônia, indo para vários lugares, conhecendo algumas pequenas comunidades, né, e tentando compreender um pouco essas ideias. Eu comecei a fazer esses desenhos numa intenção de refletir sobre as questões que existem, né? Como é que a gente pensa com algumas pessoas que eu estava estudando, lendo. Então, eu estava, na época, lendo o Nego Bispo, o Ailton Krenak, alguns artistas que falavam também um pouco dessa questão das relações com a natureza e com os mais que humanos, né? E eu comecei a pensar essas cartografias como uma espécie de mapeamento de como é que a gente poderia ficar com os problemas que já existem e também olhar para aquilo que é um devir, para aquilo que é uma possibilidade de algo que pode chegar a partir de novos encontros. Com isso, aqui mais duas das cartografias, né? Aí eu resolvi, no começo do ano passado, abrir essa chamada, né, que é uma chamada aberta, que continua aberta, porque eu costumo fazer os trabalhos coletivamente já há bastante tempo e eu gosto de abrir essa escuta, e aí eu comecei a abrir essa chamada, convidando as pessoas para me mandarem coisas a partir da ideia de como podemos emergir das ruínas, né? Então, como é que a gente vive nesses tempos de catástrofes e destruição e como é que a gente pode emergir das ruínas. E esse é um trabalho que está aberto, eu continuo coletando, eu já recebi mais de 100 contribuições de pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo. E eu tenho, e é um projeto ainda que está em andamento e que em algum momento ele vai talvez se tornar ou uma publicação ou uma exposição. Eu ainda não sei muito bem, assim, mas eu trabalho muito nos fluxos, meu trabalho é todo baseado nessa ideia de derivas e fluxos. Então eu vou abrindo espaço para a escuta e depois, conforme que eu vou recebendo, vou sentindo, eu vou apresentando alguma coisa nessa relação. Esse foi uma exposição que eu fiz no ano passado, né? Essa cartografia que a gente fez a partir, eu e o Alexandre Sequeira, numa exposição onde a gente, chamada Partilha do Sensível, onde a gente transcreveu conversas, né, que a gente foi tendo ao longo de um ano. E aqui, essa cartografia ela se desdobra a partir da frase contemplar é ter um corpo disponível, experimentar tentando se ausentar das questões racionais. E aí a gente vai escrevendo, desenhando e pensando a partir dessas ideias, né?
Depois eu participei de uma exposição no MAB, né, chamada Vazio sobre Terra, em Belém do Pará, na época da COP. E aí eu fiz alguns desenhos, era uma exposição que falava sobre a mineração, sobre essa relação, sobre a destruição e a regeneração. E aí eu faço uns desenhos e as cartografias nas portas das galerias, né? Era uma galeria de um lado, a outra do outro, nessa relação com esses pensamentos, né? Dialogando com outros artistas como forma de pensar a vida, né? Nessa relação com as coisas que estão nascendo e as que estão morrendo. Aqui mais algumas imagens dessas intervenções, né? Também trabalho bastante com as sementes, porque eu acho que a semente tem uma revolução silenciosa, assim, são coisas que, para mim, elas são possíveis da gente pensar como habitar o mundo a partir de um outro ponto de vista, onde, às vezes, o que a gente precisa é silenciar até que a gente tenha uma maturidade, uma possibilidade de abrir um espaço e florescer e, talvez, encontrar caminhos possíveis de pensar o mundo, né? Aí eu fiz um projeto para a Joanes, né? Eu fui para o Marajó, para uma imersão com outros artistas, né? A gente foi oferecer uma imersão para outros artistas e eu fiquei muito tocada com o Marajó e com esse vilarejo de Joanes. E aí eu resolvi mandar um projeto para essa galeria para pensar essa ideia de habitar o mundo, né? Entender um pouco como aquelas pessoas que moram no vilarejo de Joanes podem compreender essa ideia de estar no mundo. E, para mim, a experiência das cartografias, dos trabalhos coletivos, eles funcionam quando a ideia já nasce do coletivo. Eu acho que é muito importante que o trabalho me contar os processos deles e me dizerem quais as coisas mais profundas e mais importantes que eles veem no vilarejo de Joanes, que é uma vila de pescador que fica é um subdistrito de Salvaterra, que é uma das vilas do Marajó, né, uma das cidades de Marajó, Salvaterra tem mais ou menos uns 24 mil habitantes, né, e Joanes é como se fosse uma praia assim, de Salvaterra, e onde moram muitos pescadores, né, catadores de sementes, porque ali tem também as sementes de andiroba, que são catadas na praia e que são onde extrai o óleo da andiroba, né? Então, tem muitas coisas que acontecem ali e a Jonice e o Luiz Paulo Lupa, eles são artistas que trabalham com coisas que chegam pelas águas. Então, tudo chega pelas águas, né? O Marajó é uma ilha, então, para você chegar no Marajó, você tem que chegar pelas águas, mas chega muita coisa pelas águas. Agora, essa época é uma época de águas grandes, então a gente tem um rio, o rio Amazonas sobe, invade a floresta e vai trazendo tronco, vai trazendo as coisas que estão no chão da Serra Pilheira para as praias de Joanes. Então, a praia fica lotada de sementes e de troncos e de coisas todas trazidas pelo rio. A Jo e o Lupa, eles trazem eles pegam fragmentos de embarcações de madeiras que chegam nessa praia de Joanes e eles transformam isso em objetos como o trabalho deles, né? E então eu comecei a conversar com eles e partir com eles dessa ideia da cartografia e a partir de duas ideias, que era a primeira, como o Marajó e como essa região está tomado de águas, né? Existe até uma publicação
publicação dita como a ditadura das águas, tudo no Marajó é pensado a partir dessa relação forte com as águas, né? E o Lupa me disse assim, que ele sentia que a coisa mais importante para ele é que ele se sentia o tempo inteiro imerso, mesmo quando ele não estava imerso. Essa época é época de verão no Pará, né? De inverno no Pará, e essa época de inverno chove muito. Então é uma água o tempo inteiro que cai do céu, é um rio que está muito alto, né? Está muito forte a maré, e essa relação das águas foi uma das coisas que a gente entendeu como algo muito importante para esse projeto. E a outra coisa que a Jonice disse que ela achava que era muito importante dentro desse pensamento da Vila de Joanes eram as coisas que vinham no silêncio. Então, a gente passou também a pensar nesses dois eixos, as águas e as coisas que vinham no silêncio. E aí a gente começou, então, a mapear, né, com desenhos, e todos os desenhos e as escritas dos trabalhos são... Eu fiz uma entrevista, né, fiz conversas, na verdade, mais especificamente com os moradores, que a gente fez uma listagem de moradores mais antigos para que eles pudessem nos contar um pouco do que era essa Vila de Joanes e o que ela foi se tornando hoje, a relação com a pesca e a relação com as sementes e as relações entre as pessoas, com as ervas. E aí a gente foi, então, criando essa mostra que traz essas falas, esses pensamentos. A gente criou um ambiente onde as coisas flutuam, né, como elas vêm flutuando das águas, né, um ambiente mais como se fosse uma coisa aquosa mesmo, que as pessoas pudessem estar imersas, né. Esse desenho também, que eu também considero uma cartografia nessa parede, né, ela foi feita por mim, pelo Lupa e pela Jo, né, nós desenhamos juntos, e com as frases e fragmentos de coisas ditas pelas pessoas que a gente ouviu. Todas essas falas estão no SoundCloud, né? Vocês podem ouvir elas na íntegra. E os objetos foram chegando também, alguns objetos do ateliê do Lupa e da Jo, outros objetos que os moradores ofereciam para a exposição, alguns que eu ganhei de presente, outros que eles foram dando. Então, eu fui montar essa exposição e eu não levei nada. Na verdade, eu levei a minha aquarela para poder fazer o desenho na parede, e porque a ideia era que isso pudesse ser construído a partir das falas e dos objetos e de todas as coisas que habitam a Vila de Joanes, e que a gente pudesse compreender um pouco esses outros tempos, essas formas de fazer as coisas, né? Então, tem os bordados da Dona Neide, da Dona Ossi, tem esse barco que foi feito pelo Cássio, que é um artesão do local, que é um barco que o pai dele ia viajar, ia pescar, e que ele pequeno ia também com ele, e que ele não lembra, assim, mas o pai dele foi descrevendo e ele foi fazendo esse barco. Aqui essas coisas foram trazidas, né, pela maré. Então, a ideia, as ervas, né, que a Dona Consolita me ofereceu como a contribuição dela para a exposição, né? Então, da gente trazer aqui, é um trabalho, a maior parte dos trabalhos da exposição são interativos, porque essa ideia de continuar contribuindo com a experiência de cada um, né? Então, aqui essas ervas, tem o nome delas aqui, as pessoas vão escrevendo para que elas já usaram, se elas já usaram, né? Então, isso vai sendo construído. A exposição vai ficar até o final de maio, e enquanto isso, as pessoas que forem visitar, a gente vai criando umas ativações para que essa dinâmica continue favorecendo a criação dessa cartografia do lugar.
Aqui é um mapa que o Lupa fez da região de Joanes, e durante a exposição a gente disponibilizou as canetas para as pessoas irem desenhando e continuando, desenhando as suas casas, desenhando aquilo que elas conhecem, né, dessa região de onde elas moram, lugares de afeto, né? Então, eu acho que até o final da exposição também esse mapa vai estar bem interessante, né? Aqui é um agradecimento a essas pessoas que me ajudaram a compor essa cartografia. Eu costumo sempre me colocar como, não exatamente como uma artista protagonista, mas como uma organizadora, né, desses encontros e dessas possibilidades de pensar os espaços, os lugares a partir do ponto de vista de quem mora, né, de quem traz um tempo, outro, uma relação com as águas, com as plantas, com a vida, de uma forma mais estendida. E para mim, eu acho que uma das coisas mais preciosas da vida é a escuta, né? Então, eu acredito que começar a trabalhar com essas cartografias tem a ver com essa ideia de praticar essa escuta com seres humanos, com seres mais que humanos, a partir de lugares que eu leio, de pessoas que eu leio, de imagens. Então, acho que é isso. Vim contar um pouco dessa experiência e agradeço a escuta de vocês. Nossa, parei de compartilhar. Muito obrigada, Valéria. Peraí, me perdi. Pela partilha, pelas imagens e as experiências que tu trouxe aqui para nós. Eu fiquei muito... Me pegou, assim, algumas vezes que tu falou sobre continuar, né? Como na exposição, para as pessoas irem continuando, e esse continuar que várias vezes tu falou, né? Na tua descrição. E essa foi uma coisa que também parece que atravessa tanto as tuas experiências, né? Essa ideia de continuar, quanto as que a Camila trouxe. Porque essa ideia assim, de que eu continuar, como, por exemplo, na exposição da Camila, quando fala sobre 2014 e depois 2024, né, todos esses acontecimentos que também demonstram, de certa forma, esse continuar, né, e esse continuar me pega como exatamente a cartografia como uma relação prolongada, né, uma relação prolongada com paisagens, com materiais, com acontecimentos. Então, também como uma forma de continuar, né, isso aqui seguirá continuando, se é que dá para pensar assim. Então, esse continuar, né, expressa uma forma de relação, principalmente, e uma relação que gera criação, que gera formas de convívio, de adaptar, né. Acho que isso me conectou, assim, com a apresentação de vocês duas, né, das experiências de vocês. Agora eu passo também para quem... Deixa eu ver aqui no chat, ver se alguém tem alguma pergunta para Camila, para Valéria, algum comentário. Vocês podem tanto colocar aqui no chat, quanto erguer a mão e falar na câmera. Deixa eu ver aqui. Aqui, a Cris. Eu sabia que tu não ia deixar de comentar, né, Cris?
Mas eu posso esperar um pouquinho. A gente tem uma pergunta no chat. De repente a Camila fala sobre a pergunta que a Clarissa fez em relação aos índices de poluição. E aí depois eu faço um comentário. Ah, Clarissa, querida, ela perguntou sobre Oi. qual a suspeita, né? Em relação ao Serraria, ele atravessa quatro municípios, né? Ele nasce em Monreuter, passa por Presidente Luceno, Boti, aí ele chega aqui em Rudolf Collor. A região de Rudolf Collor é a que tem vegetação mata ciliar mais preservada, né? Os proprietários usam a margem do Serraria como reserva legal para explorar a outra parte. Mas, assim, através dos estudos com a Ana Luísa, né, dos mapas, a gente foi percebendo o aumento da urbanização. Né? Então, a gente acha que esse aumento de urbanização, principalmente nesses municípios vizinhos, ele tem impactado. Então, além do que nos levou assim, à percepção clínica, né, que a gente faz análise clínica e também de bioindicadores, que são o que a gente pode perceber com os sentidos. Né? Quimicamente foi a presença do nitrato, ele explodiu, assim, ele mantinha, quando a gente tinha épocas de plantio, de cultivo aqui da região, a gente percebia que ele aumentava um pouco, então a gente identificava, eles usam um fertilizante chamado NPK, né, que tem nitrato, então a gente percebia isso, mas depois regularizava, então ele sempre oscilava, bom, ruim. Aí ele entrou nesse estado irregular e a gente acha que é aumento do esgoto mesmo, doméstico. E também a questão da presença desse aumento urbano, né, nesses outros municípios. São municípios pequenos, mas a gente tem visualmente percebido esse aumento. E também em relação aos mapas, o que é uma tristeza, né? A questão do saneamento, eu não sei como é que vocês percebem isso, mas aqui, se o IBGE pergunta para as pessoas se tem saneamento, elas dizem que tem. Mas eles entendem que a rede, mas é uma cidade, eles dizem que tem saneamento, mas a cidade não tem rede de esgoto. A verdade é que o esgoto vai para a rede pluvial. Então, eles entendem que a rede pluvial é uma rede de esgoto. Essa questão de saneamento ela é muito perturbadora e esse problema não ter sido ainda enfrentado é impressionante, assim, né? Muito básico. Quer fazer teu comentário agora, Cris? Acho que, de repente, a Valéria tem uma pergunta para ela. Depois eu falo. Pode ser? Pode ser sim. Tem uma pergunta aqui da Manuela, né? Que é muito mais como você acredita que os resultados da cartografia participativa se transformam ou se perdem quando transpostos da escala local para políticas públicas mais amplas, né? Grata pela pergunta, Manuela, é sempre bom a gente refletir, né, sobre as coisas juntos, assim. Eu tenho um pensamento sobre essas questões que são, eu acho que o que realmente transforma a vida das pessoas são as políticas públicas, né? Eu acho que o que realmente tem que pode gerar uma mudança, sim, eu acho que tem a ver com essas políticas públicas. E eu atuo basicamente nas micropolíticas. Eu acredito num lugar onde eu tenho uma visão assim, sabe, na minha cabeça de que a gente tem muitas pessoas fazendo micropolítica no mundo, trabalhando em lugares diferentes. Em algum momento isso vai explodir numa grande ação de micropolíticas no mundo e pode em algum momento transformar isso, sabe? É um sonho, na verdade, ou um vislumbre, mas eu acredito que eu não sei se eu vejo exatamente uma mudança. O que eu vejo quando eu faço essas experiências são as pessoas se enxergarem em alguns momentos de outra forma
alcançando coisas que elas não estavam percebendo delas mesmas. Então, pela escuta do que as pessoas dizem a partir de experiências de conversas e encontros, né? Então, a sensação que me dá é como pelas próprias pessoas da comunidade, isso pode criar muitas vezes um outro tipo de relação que não se dava no lugar, sabe? Mas realmente uma política mais ampla, assim, eu não sei se eu acho que a gente dá conta, sabe, de fazer uma transformação. Eu acredito naquilo que o nosso braço alcança e que os braços das pessoas que a gente alcançam, sabe? Eu acho que é o que me move, assim, sabe? É um sentimento de que alguma coisa acontece e às vezes a gente não tem nem a dimensão do que exatamente é, né? Algo invisível, assim, porque nem sempre eu vejo essa mudança, eu vejo muito mais no âmbito menor do que numa escala pública, né? Acho que é isso. Agradeço também o Ronaldo por ter ido ver no MAB as cartografias. Vou? Falo eu, será? Se alguém quiser levantar, abrir o microfone e fazer uma pergunta também, estamos abertos para quem quiser falar também, ou fazer algum comentário. Posso fazer um comentário, então? Será? Chegou minha hora? Aí é sempre assim, é também para instigar as pessoas a falarem, tá, pessoal? Esse espaço é uma opção nossa, né? Como enfim, organizando esse evento, que a gente tenha o Meet para a gente poder conversar também, né? A gente conversou sobre transmissão ou não transmissão, a diferença entre uma transmissão no YouTube e o Meet é que a gente pode abrir a câmera e conversar, né? Então fiquem bem à vontade. Eu quero aproveitar e agradecer a Valéria, agradecer a Camila. A Camila é uma amiga de muitos, muitos anos e é sempre muito inspirador escutar a Camila. Fiquei vendo muitas correspondências entre os trabalhos de vocês, né? O trabalho da Valéria eu não conhecia, a gente conheceu através de uma indicação da Stephanie. E aí eu fiquei pensando que quantas coisas a gente poderia falar a partir dos processos de vocês, assim, para frente, mas também comecei a pensar um pouco para trás, né? Um pouco o que de uma certa maneira, para pensar o que nos une, talvez, um pouco, né? Instigações e urgências que nos unem, né? Que é pensar juntos, né? A cartografia como um método de realmente sentar ao redor, né? De uma mesa ou dentro de uma sala comum, né? Como a Valéria nos mostra, né? Transformar a galeria de arte num espaço em que as pessoas podem desenhar e trazer os seus objetos, né? Achei muito interessante isso. Os objetos contam histórias, né? Isso é muito bonito, né? Faz pensar no filme da Camila também, que eu já vi outros filmes, mas aquela pedra que ela nos mostrou, né, uma cena do filme que ela encontra essa pedra e essa pedra de repente racha e então tem esse gesto de tentar juntar, né, então é bonito a gente pensar também nessa diversidade, né, de objetos, de gestos, são processuais, né, eles são da ordem de uma coleta, de uma transformação, né, não estão tão interessados talvez em estabilizar em uma imagem, e é diferente um pouco do que a Laura nos mostrou na sessão anterior, né? Mas o que eu fiquei pensando, escutando vocês um pouco, é de repente pensar um pouco, para todo mundo pensar junto também, né? Como as águas, né, elas têm se transformado bastante na percepção, né, de como os Guarani aqui no Sul falam, os Juruá, né, aqueles que não são indígenas, né? Como de repente as águas chamam a atenção, né? Elas se manifestam com uma força muito grande e passam a tomar um outro lugar. E isso, claro, me faz pensar de novo, né, na apresentação da Laura sobre o projeto Entre Rios, né? Então eu fiquei pensando aqui o que é
inevitável dessa relação que precisa se renovar, que a Camila fala, né? Uma relação interrompida ou fissurada, né? Da categoria humano, né? Com os rios, né? E com as águas, né? Enfim, a gente tem vivido, para falar mais dentro do território do Brasil, né? Mas a gente tem vivido os eventos climáticos extremos, né? A gente ainda não falou disso, a gente só começou às 2 da tarde, às 3 da tarde, a gente vai seguir até a semana que vem. Mas escutando vocês, eu fiquei pensando um pouco nisso, assim, né? Como uma certa cartografia processual do próprio encontro, né? Que aqui acho que a gente está trocando também percepção sobre o que é que vem nos acontecendo em relação às águas, né? Sejam as águas que vêm da chuva, as águas que vêm do subterrâneo, né? As águas que passam por processos industriais e são quimicamente poluídas, né? Então, só como um lembrete, fiquei pensando assim, a gente não tem falado tanto, né? Talvez a gente não precisou falar até o momento porque já está mais ou menos instituído entre nós, né? De que tem alguma coisa aí que está acontecendo, né? A gente teve agora recentemente em Minas Gerais, né? No sul de Minas Gerais, enfim, todo aquele evento. Quanto tempo durou, gente? Quase uma semana, né, de episódios de chuvas torrenciais, né, enxurradas, alagamentos, pessoas que desaparecem, né? Então, cenas que nos assustam e que a gente não quer se acostumar, né, porque a gente não quer que isso se naturalize, né? A gente quer poder manter o desassossego, né, diante das ruínas, como a Valéria fala, né? Então, fiquei pensando como instigação, assim, da nossa conversa também, né? O que é que vem nos acordando e sendo... o que é que está mudando nesse lugar da relação, né? Entre nós humanos e as águas ou os rios, né? Que nos cercam e que nos dão a vida, que nos dão o alimento, né? Como a Laura falou lá no projeto do Entre Rios também. Então, não é necessariamente uma pergunta, assim, é um comentário, né? Pensando junto que esses processos artísticos, cartográficos, eles são também a abertura de um espaço para trocar a percepção sobre o que é que vem nos acontecendo, né? E aí, talvez, diante disso, a gente não tenha respostas rápidas ou soluções rápidas, né? A gente esteja, de fato, trocando formas de partilha, né? Do que vem nos acontecendo nas diferentes territorialidades, em diferentes condições, mas também acessando e produzindo, né? Com grupos, com comunidades, com bairros, né? E aí também, de repente, depois da pergunta que foi feita agora, pensando na Camila, se a Camila quiser nos contar um pouquinho, né? Porque Lindolfo Collor, a cidade onde está o Moinho da Capivara, é uma cidade muito pequena, né? De repente, Camila podia nos contar um pouquinho sobre a participação, né? Nesses, não sei se a gente pode dizer, instituições ou ferramentas, ou são elos de participação social, né, na esfera pública, né, que a Camila, por exemplo, faz parte da Comissão do Meio Ambiente, né, então como é que, é bonito pensar isso na metodologia artística, essa metodologia que persegue o Rio, né, ela leva até a Comissão de Meio Ambiente também, né, então, assim, tem limites aí, né, da ideia da obra também que vão cada vez mais sendo questionados, né, onde é que para um artista, né? Talvez não para, né? Talvez segue, né? Então é isso. E agradeço muito vocês. E agora chove aqui. Super errada, é uma loucura, né, gente? Mas eu não entendi muito, que eu fiquei tão afetada com esse teu comentário sobre o que está acontecendo com as águas, né? Com a nossa percepção. Eu não prestei atenção. Quer comentar sobre a esfera pública, isso, as instituições? Sobre a tua experiência um pouco, que tem a ver com a pergunta que foi feita para a Valéria antes, né? Tu tá com uma experiência bem concreta, digamos, né? Lidar com essas institucionalidades, assim, o conselho, a fiscalização, a caça, né? Fazer um movimento contra a caça de animais silvestres, todas essas coisas que às vezes não aparecem nos processos artísticos, né? Mas também fazem parte do cotidiano de um ser artista que está preocupado com isso, né? Desde que a gente veio morar aqui, isso acabou, a nossa vinda para cá, né? Transformou muito nossa relação
nos transformou muito, né? A gente foi parar no conselho do meio mais forte, né? A velocidade. E a gente começou a levar essa pauta para o conselho e acabou se envolvendo bastante. Mas as coisas, eu acho que elas vão... Eu acho que essa ideia, né, da prática de mediação com condições materiais de existência é isso, assim, uma coisa vai, que nem a Stephanie, continuando na outra. Assim. A gente se envolveu com um conselho de meio ambiente e, de repente, a gente foi fazer um trabalho com, a gente chamava de eco-obituário. A gente criou um livro, né, cartazes, né, para falar sobre... Fez um mapeamento, também uma cartografia. A gente foi percebendo que os índices de atropelamento eram muito mais altos perto dos arroios, né? Os animais ali circulou bastante com as propostas do menino. A gente realizou, os artistas vinham aqui, realizavam alguma proposta, né? A gente sempre se envolveu, nossa ideia era sempre levar alguma coisa, pode se fazer um trabalho nessa relação com o lugar, né? Com a ideia do habitar, mas também levar isso para algum grupo de estudantes, né? Então a gente sempre fez muita oficina com os estudantes aqui. E daí disso a gente foi... Daí o Conselho do Meio Ambiente, a gente se envolveu no Plano Municipal de Mata Atlântica, ficou, sabe, que tem uma urgência, porque de repente surge uma brecha para a gente conseguir aprovar o plano, e ele é super importante, porque ele cria uma legislação que a gente possa criar alguma atuação local, né? A gente vive em um lugar muito predado, né? E então a gente fica querendo defender esses remanescentes, né, com tudo que a gente pode, de se envolver com plantio, de mata nativa, muita experiência de plantio de árvore. E aí disso a gente foi fazer um trabalho com o CAS, né, na assistência social. A gente fez um trabalho exatamente sobre mata atlântica, falar de mata atlântica, falar de fauna, porque as referências, às vezes, elas são muito longe, né? Então, fazer essa proximidade, né? A fauna local, os bichos daqui. Não tem o urso polar, tem as tartarugas, mas também tem o pacu, né? Tem o sauê, tem os bichos que são daqui, né? Tem o macaco-prego, né? Tem nos visitado, felizmente. E aí pintamos um mural, né? A gente fez uma composição de desenhos das crianças, né? Pintamos um mural e a Secretaria de Educação nos abordou, imaginando que a gente era biólogos. Isso foi muito engraçado. Nos convidaram para participar do projeto de educação ambiental, imaginando que a gente fosse biólogo. Então também tem uma impostoria interessante assim, de atuação. E aí, na verdade, no fim, a gente é artista, né? Então a gente é um pouco artista dentro de um projeto de educação ambiental. E aí tem essa ativação junto com os estudantes. Eu acho isso tem sido, a gente tem aprendido, né, na verdade. Não é algo que eu acho que ser professor, assim, atuar como professor, a vida das professoras, ela é uma dedicação absurda, gente, muito impressionante. Eu faço uma reverência cotidiana aos professores, e a gente tem aprendido. Então, eu não sei ainda assim como é que é. A gente força as esferas, a gente tenta forçar não, a gente tenta criar alianças, fazer alianças com a educação, fazer alianças com o pessoal da cultura, com o pessoal do meio ambiente, e agir onde a gente consegue algum espaço para propor algo assim, né? Ao mesmo tempo, entrou agora no município a lei, a autodeclaração de licenciamento ambiental, então vem tudo ao mesmo tempo. E por isso que eu estou me apropriando dessa discussão do mal da semi-esperança. Enquanto está aprovada a legislação municipal de autolicenciamento, a gente está querendo plantar um cigarro, fazendo as coisas juntos. Assim. E aí tem projetos de agrofloresta, e a comunidade não gosta, rejeita o projeto de agrofloresta, aí ele fica muito mais interessante, porque isso mostra, né, uma expressão cultural que é avessa, né, alguma coisa que está mexendo. São várias frentes, assim. Eu acho que a ideia do corredor ecológico, né, do cuidado das águas de serraria, eu acho que isso está sendo bem interessante. A nossa ideia agora é levar essa proposta para as outras secretarias do meio ambiente de cada uma das outras cidades, né?
para ver como é que a gente vai conseguir pensar. Aqui foi a questão do projeto piloto de mapa ciliar. A gente conseguiu fazer uma parceria, negociar isso. Agora, com os outros municípios, a gente vai ver. Eu acho que vai ser por saneamento. Para falar de saneamento, né? Para falar de biodigestor, né? Para o uso das casas que moram nas margens dos rios, serraria, né? E aí a gente vai conversando, assim. Não sei se era isso, Cris, mas tem sido uma experiência bem formadora, eu acho. Transformadora. Eu adorei conhecer também o trabalho da Valéria. Emocionante esse desenhar junto, né? Eu sou muito do desenho, eu acho que o desenho é uma prática de relação, assim, de encontro, né? E a cartografia também é muito desenho. Queria agradecer, e aí, para parar de falar, não vamos falar, queria também fazer um convite para quem estiver em Porto Alegre, tem propaganda, a gente vai abrir uma exposição no dia 24 de março, terça que vem, no Centro Cultural da URGS, o trabalho do Mauro, está muito bonito. Ele trabalha com uma ideia de arte, ciência e natureza, então tem coisas bem interessantes ali, que também conectam de outra forma com outros eventos, né, que tem nos acontecido aqui. A ameaça da RGE, né, que corta tudo, que quer instalar essas torres de energia, né, então tem outros anos, vai ser a exposição, eu vou botar aqui no link, tá, queridos? Mas vai ser a terça-feira que vem, a partir das 6, e vai ser bem bonito. Vai ser um encontro bem bonito. Obrigada, Camila. A Clarissa fez uma pergunta aqui no chat e eu vou ler. Queria escutar um pouco sobre as coletas, como processo, ferramenta, poética dentro das cartografias de vocês. Se ele tem a ver com essa ideia de materializar o lugar ou de como isso funciona nas suas poéticas. Posso falar? Se quiser iniciar, Valéria. Posso, sim. Adorei também, Camila, conhecer o seu trabalho, viu? É sempre uma alegria a gente poder compartilhar, né, os trabalhos umas das outras. Muito interessante sua pergunta, Clarissa. Olha só, eu vou contar um pouco como isso funciona para mim. Eu tenho uma prática de coleta que é uma prática de coleta diversa, assim. Então, as coletas, para mim, elas funcionam hoje em dia muito menos com coisas materiais coletadas e muito mais com histórias, textos, fotografias e coisas que não movem as coisas do lugar. Ou então, como tem uma dos trabalhos da exposição, que é uma coleta de sementes, né? E essas sementes vão voltar depois para a praia, né? Para o lugar de onde elas vieram. Então, existe esse movimento. Para mim, essa ideia de que as coisas estão em fluxo e elas vão se movendo também. Então, o meu trabalho ele funciona o tempo inteiro nessa coleta no sentido de uma escuta, porque eu estou o tempo inteiro escutando as pedras, as plantas, os seres mais que humanos, as nuvens, as águas. E quando eu vou para um lugar, nessa exposição especificamente, eu não tinha muita ideia do que seria exatamente essa coleta, porque eu fui para ouvir o que as pessoas tinham para me dizer. E a partir do que elas tinham para me dizer e com o que elas trariam, era o que eu ia pensar. Eu ia pensar como aquilo que aparecesse, que ia surgir. Então, eu tenho sempre para mim, tudo funciona numa ideia de que as coisas, elas são o que elas são, e aí depois eu vou ver o que elas são para pensar como é que isso se desloca para um lugar, ou se desloca para uma publicação, ou se desloca. Então, sempre tem essa ideia de que de um olhar mesmo, inicialmente como uma testemunha daquilo que chega, e aí depois eu vou me debruçar sobre aquilo e tentar compreender tudo aquilo que essa coleta traz para mim. Então, para mim, é sempre um fluxo, né? Então, aqui atrás tem um trabalho, tá vendo, naquela parede, que assim, é uma série de coisas ao longo do tempo.
que vão chegando e vão chegando de tempos diferentes, né? Então, essa ideia da coleta, eu não sei se tem a ver exatamente como materializar o lugar ou como conseguir olhar para algo que não estava ali, de alguma maneira, de algo que pode ser um sentimento, talvez não seja um lugar, talvez seja uma experiência, talvez seja a coleta como escuta, assim, eu acho que é muito mais essa ideia que funciona para mim, sabe? Na minha experiência. Vou acender a luz aqui, gente, peraí. Não sei se a Camila gostaria de comentar essa pergunta também. É uma pergunta linda, né? Não, eu fiquei pensando na questão da escuta, mas acho a questão da escuta, né? Mas eu sou muito ligada à materialidade mesmo. É uma escuta material, não sei. Eu sou muito da materialidade, então as minhas coisas, elas... e eu acho que também o fato da gente acabar de morar aqui, né, e com a coluna, então todos esses processos me atraem muito. Decomposição, degeneração, desgaste, a ação do tempo, né? Então, o efeito da ação do tempo na materialidade, né, o fenômeno. Eu sou muito visual também, essa coisa da observação. Então, eu coleto resto de madeira, coleto lixo, coleto coisas queimadas. São sempre materialidades em transformação, assim. Não sou uma pessoa de retirar coisas do ambiente, né? A gente respeita muito, assim, ou corta, não tira pedra, né? Mas essa pedra eu acabei coletando, essa pedra, porque eu e o Mauro, a gente estava no processo do filme, a gente tinha porque sempre vem uma imagem de um gesto, né? E aí tinha essa coisa de ter que carregar essa pedra na cabeça. É uma imagem, né? Envolve sempre uma ação, um gesto, e a gente, ao mesmo tempo, escolheu a mesma pedra, sem se falar. Quando o Mauro pegou a pedra, ela rachou, então também tinha a ver com a nossa subjetividade, né, naquele momento. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Bom, enfim, então eu tô ligada nessa questão mais da materialidade. Eu achei que pode ser também, eu esteja aprendendo sobre escuta, mas eu acho que de uma forma material, né, esses processos. Mas, bonito, né? E eu nunca pensei que eu trabalhasse com coleta. Estão chegando. Tudo bem, tudo tranquilo. E aí? Boa tarde. Como é que foi aí a tarde? Foi legal? Que momento. Muito. Estamos encerrando aqui agora com a fala da Camila e da Valéria. Terminou ou vocês ainda estão? Então deixa eu... Compartilharam experiências e os processos, né, maravilhosos. A Laura levantou a mão, quer fazer uma fala, Ana Laura? Oi, estão me ouvindo? Boa tarde, ouvindo a conversa. Então, eu queria perguntar para vocês, acho que para as duas, né? Ver se consigo ligar a câmera aqui. Aí, oi. Conversar com as duas um pouquinho. Vocês trabalham muito... Eu gostei muito da fala da Valéria, que ela não trabalha com... A coleta dela é muito humana, né? É muito humanizada. É uma coleta de relatos. São atravessamentos que a gente tem com as pessoas, né? E a Camila fala muito dessa questão do sofrimento animal, que também é um atravessamento que ela tem... São sofrimentos, né? Acaba sendo um negócio que atravessa vocês como pesquisadoras. Como vocês lidam com isso internamente? Assim, tipo, você está coletando histórias, você está coletando pessoas que passaram por coisas muito difíceis. Como vocês
lidam com esses atravessamentos, assim, na pesquisa de vocês? Não sei se ficou clara a pergunta. Mais ou menos. Mais ou menos. A Cris entendeu. Acho que a Cris entendeu. Assim, eu acho que, quando a gente abre uma escuta, a gente nunca sabe o que vai acontecer, o que vai vir, né? Eu acho que é sempre uma coisa muito, sei lá, uma coisa que pode ser qualquer coisa. E aí, o que eu penso muito é que o fato da gente escutar e da gente abrir essa escuta já é um acolhimento, sabe? Às vezes o que a pessoa precisa é falar sobre as coisas e é se sentir ouvida, né? Então, eu não tenho, eu acho que eu tenho uma forma de não me, eu faço tudo aquilo que é possível para mim, aí eu respiro fundo e deixo, assim, sabe? Porque senão a gente também não tem como, né? Assim, comigo é um pouco assim. Eu fiquei vendo essa questão de tu transformar isso num processo visual também, né? E é um negócio muito difícil, porque tu tá lidando com sentimentos de outras pessoas também, com coisas que não são necessariamente tuas, com coisas às vezes que tu não passou, né? Que tu não vivenciou, não sei, ou experienciou daquele jeito. Eu tive muito medo também na exposição, porque eu não sabia como as pessoas iam sentir a exposição e eu queria que elas se sentissem pertencente, que é um deles, aquela cartografia é deles, né, na verdade. E aí o que aconteceu, que foi a coisa mais linda, Deixa eu ver se eu abri o áudio. Então, para Camila, para Valéria, para todo mundo que interagiu, que está aqui, né, desde a fala da Laura também, que fez perguntas, que compartilhou, né, observações e elogios aqui no nosso chat. E, infelizmente, a gente tem um teto de horário, né, que é às 18h30. Obrigada, Shirley. Então, eu espero que essa mesa, né, tenha aberto. Espero não, a gente notou aqui, né, pelos comentários que essa mesa abriu pistas, abriu caminhos para a gente pensar sobre práticas artísticas, sobre processos cartográficos, sobre a temporalidade das coisas, das relações e tantos outros temas, né, que vocês conseguiram evocar ao longo das apresentações e enfim, do compartilhamento das experiências de vocês. E, principalmente, né, como foi salientado, modos de escuta e de relação, né, com os lugares, com as coisas, né, principalmente, né, modos de habitar, né, a vida, né, eu parafraseando a Valéria agora. Então, a nossa próxima mesa é com a Virgínia, com a mediação da Marilda, que já estão aqui, que já nos deram oi, né? E eu vou encerrando, então, a nossa mesa com Camila e com Valéria.